E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de divisão celular. É o momento de abordarmos a meiose, uma divisão fundamental para os processos reprodutivos. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, acho que você já está mais que acostumado com isso. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é a hora do estudo. Ao abordar a mitose, nós tratamos o processo de divisão celular que ela representa como um processo de divisão conservacional, ou seja, ela mantém nas células filhas a mesma carga genética que nós temos na célula mãe. Quando a gente fala de meiose, a gente trabalha um processo de divisão celular reducional, ou seja, a carga genética das células filhas será menor que a carga genética da célula mãe. Nesse caso, nós vamos produzir 4 células filhas que possuem metade da carga genética da célula original da célula mãe. Isso acontece porque nós vamos encontrar a duplicação do material genético em apenas um momento e nós temos a meiose dividida em 2 processos de divisão, que a gente classifica como meiose 1 e meiose 2. A duplicação ela só vai ocorrer no período S, no final da intérfase da célula mãe, antes da meiose 1. Não há uma outra duplicação entre a meiose 1 e a meiose 2, por isso ela é reducional. E ela é fundamental nos organismos vivos, principalmente para a produção de gametas, as células reprodutivas. Elas precisam ter metade do material genético, porque afinal de contas, um gameta masculino vai se fundir com um gameta feminino e vai gerar um novo ser diploide, uma nova célula diploide que dará origem a um novo ser diploide. A exceção dessa regra são os grupos vegetais das briófitas e pteridófitas, que fazem a meiose para a produção de esporos, não de gametas, e um grupo seleto de fungos que vai fazer a meiose logo após a formação do zigoto, ou seja, logo após a fusão dos pronúcleos no processo de fecundação. Essas são as exceções, mas de certa forma a estruturação da meiose, tanto para quem produz gameta quanto para quem produz esporo, é basicamente a mesma. E ela é organizada exatamente com as mesmas fases da mitose. A meiose 1 e a meiose 2 possuem exatamente as 4 mesmas fases da mitose. Estou falando de prófase, metáfase, anáfase e telófase, o que vale ainda, então, com aquela frase que eu disse no último vídeo, prometo a Ana telefonar. Essas fases, apesar de serem as mesmas, possuem algumas diferenças cruciais que deixam mitose e meiose como processos distintos. E a primeira dessas grandes diferenças está já na prófase 1, na prófase da meiose 1. Por quê? Porque ela é mais complexa, mais duradoura e ela permite um processo de variabilidade genética que é fundamental, conhecido como crossing over ou permutação. Nós vamos abordá-lo daqui a pouquinho aqui mesmo nesse vídeo, beleza? Para abrigar toda essa complexidade que a prófase 1 tem, diferente das demais, da prófase 2 e da prófase da mitose, eu vou dividi-la em 5 subfases. São essas subfases: o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplópteno e a diacinese, certo? Cada uma dessas subfases tem suas características. A primeira, o leptóteno, vai iniciar a condensação cromossômica. E é nela que nós vamos observar a formação de pequenas estruturas, pequenos pontos que podem ser corados, que são conhecidos como cromômeros. Logo depois, no zigóteno, eu vou começar a emparelhar os cromossomos homólogos. Como eu falei, essa fase, a prófase 1,
possui um emparelhamento entre os homólogos que não existe na prófase 2 e nem na prófase da mitose. Então, eu começo o emparelhamento desses homólogos que no paquíteno, que é a terceira subfase, realmente vão estar emparelhados, formando uma estrutura que eu conheço como estrutura bivalente. Essa estrutura bivalente ela é resultado de um processo conhecido como sinapse cromossômica, que é mediada por um complexo proteico conhecido como complexo sinaptonêmico. Quando a gente tem essa formação da estrutura bivalente, é quando a gente consegue ter o processo de crossing over acontecendo. Como que funciona isso? Cada cromossomo é formado por duas cromátides irmãs. Eu tenho aí, nesse caso, uma cromátide irmã de um cromossomo homólogo junta com a cromátide irmã do outro cromossomo homólogo. Essas cromátides, elas são sensíveis e elas podem, então, quebrar. Quando elas vão ser reparadas, pode muito bem acontecer que nesse processo de reparação, o pedaço da cromátide desse cromossomo homólogo, vou chamar de cromossomo homólogo A, se une ao cromossomo homólogo, a cromátide do cromossomo homólogo B. E o pedaço da cromátide do cromossomo homólogo B se une ao cromossomo, à cromátide do cromossomo homólogo A, ou seja, elas trocam pedaços. E isso é muito importante, esse processo de quebra e reparação na outra cromátide, porque é esse processo que a gente conhece como crossing over ou permutação que vai permitir uma enorme variabilidade genética. Vamos pensar bem. O cromossomo A é de origem materna, vamos supor, e o cromossomo B é de origem paterna. As duas cromátides desses dois cromossomos são idênticas. Então, se eu for fazer aí toda a meiose, eu vou gerar 4 células filhas, mas sabendo que 2 são iguais por conta desse homólogo do pai e 2 são iguais por conta desse homólogo da mãe. No caso do crossing over, eu vou ter 4 cromátides completamente diferentes. E isso vai fazer com que cada uma das minhas células filhas tenha uma carga genética diferente. Isso vai permitir, então, que quando essa célula filha, que sofreu o processo de crossing over, ela for fecundar o outro gameta, ela for participar do processo de fecundação, ela está criando um ser completamente novo e com mistura da carga paterna e materna da célula-mãe. Ou seja, realmente a variabilidade é bastante grande, é algo que a gente precisa considerar como algo positivo para os processos de evolução dos seres vivos. E aí, o que nós vamos observar depois disso? A gente tem um processo de separação desses homólogos, eles começam a se separar no diplópteno e vão finalizar essa separação na diacinese, ao mesmo tempo que a gente observa a dissolução dos nucléolos e também da carioteca, tá? Esse processo ele é fundamental para que a gente tenha as próximas fases da meiose 1 e as próximas fases da meiose 2. Só que tem uma coisa muito importante aqui, tá? Esse processo ele não é completo, porque um pedaço da cromátide, uma cromátide de um cromossomo, fica ligada à cromátide de outro. Existe aí alguns nozinhos que a gente pode chamar, alguns nozinhos que ainda unem essa dupla para que eles possam continuar juntos durante a metáfase. Esses nozinhos, essas partes aí de união, nós conhecemos como quiasmas. Esses quiasmas vão durar até a anáfase, mas antes de chegarmos lá, de dissolver esses pequenos nós, nós temos a metáfase. E na metáfase a gente vai ver uma outra diferença que é bastante importante, que é uma diferença que vai ajudar nessa separação dos homólogos. O que nós vamos ter?
O fuso celular, produzido pelos centríolos, se for produzido pelo centro celular, vai se ligar corretamente, da mesma maneira que na mitose, ao cinetócoro do centrômero. Porém, e aqui vale a ressalva, um polo vai ligar a um homólogo, o outro polo vai ligar ao outro homólogo. Então, nós não teremos os dois cinetócoros de um cromossomo homólogo ligados ao mesmo tempo no fuso celular. A gente vai ter, então, cada um dos homólogos ligados ao fuso de um polo da célula. E na hora que a anáfase acontece, a gente rompe esses quiasmas, que eu falei para vocês agora há pouco, e separa então os dois homólogos, cada um para um polo da célula, e aí a última fase, a telófase, acontece de uma maneira natural. A gente tem a divisão da membrana, né? A gente tem a citocinese, a reconstituição dos núcleos e por aí vai. Só que depois que ela termina, a gente não vai entrar naquele processo de intérfase, de G1, de S, de G2. A gente já passa diretamente para a meiose 2, seguindo exatamente o mesmo rito da mitose, já iniciando então com prófase 2, depois metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aqui a gente precisa lembrar que no caso da prófase 2, essas células que surgiram possuem apenas um dos pares de homólogos. Eles estão duplicados, bonitinhos, mas possuem apenas um dos pares. E aí, aquela situação. A gente tem a condensação na prófase, dilui-se a carioteca mais uma vez, a gente emparelha tudo no equador da célula, liga o fuso na metáfase, e aqui no caso da metáfase, o fuso de um polo liga ao cinetócoro de uma cromátide irmã, o fuso do outro polo liga ao cinetócoro de outra cromátide irmã. Temos então os dois fusos ligados no mesmo cromossomo em cromátides diferentes, como acontece na mitose. A anáfase separa as cromátides, a telófase separa as células, reconstitui os núcleos, então temos agora 4 células filhas com cargas genéticas equivalentes à metade da carga genética da célula-mãe. Resumindo tudo, a gente tem essa figura aí. Então, a gente tem a célula original, que está em intérfase, essa sim está em intérfase. Passamos, então, pela prófase 1, e aí a gente pode observar que a gente tem o emparelhamento dos cromossomos homólogos, fazemos a metáfase 1, separamos os homólogos na anáfase 1 e aí dividimos a célula, a primeira divisão. A partir de agora tudo está acontecendo em dobrado, então temos aí a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 que vai separar as cromátides irmãs, a telófase 2 que vai então separar as células e no final 4 células haploides, 4 gametas ou 4 esporos, da maneira que você preferir. Seguindo o mesmo modelo que nós temos na mitose, a gente também tem aí um gráfico de quantidade de DNA. Então a célula-mãe está em intérfase, em G1 ela aumenta o volume com metabolismo normal, temos o período S que a gente duplica o material genético, duplica os centríolos. Passamos então para G2, que é o intervalo, e aí vamos lá, prófase 1, metáfase 1, temos uma célula 4N, ou seja, com o dobro do material genético normal, já que o normal é 2N. Fazemos a redução na anáfase, voltamos então para a célula 2N, vamos ter então telófase 1, prófase 2, metáfase 2, e na anáfase 2 a gente faz mais uma divisão, mais uma separação, para gerar na telófase 2 uma célula N, ou seja, com metade do DNA da célula original. E dessa maneira a gente consegue concluir todo esse processo de meiose fazendo mais uma ressalva. Quando falamos da mitose, nós falamos do ciclo celular. Então, a célula estava em intérfase,
fazia a divisão e as células filhas voltavam para a intérfase. Aqui no caso a gente não tem um ciclo celular, porque o gameta não vai se multiplicar. Ele vai fecundar uma célula, vai formar uma célula 2N, e aí sim a gente tem esse processo. A gente pode considerar a intérfase disso, né, após o processo de meiose, quando a gente fala do esporo, que é o que eu falei, a exceção da regra, que vai acontecer com as briófitas e as pteridófitas. Mas, em regra geral, a gente está fugindo aqui no processo de meiose do ciclo celular. E esse foi o nosso vídeo sobre meiose, sobre essa divisão celular reducional que produz 4 células com metade do material genético da célula mãe. Espero ter ajudado a vocês. E antes de eu me despedir, eu deixo aqui a dica das nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast, o podcast aqui do canal que sai toda segunda-feira no Google Podcasts, no Spotify e também aqui no YouTube. E deixo meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!